Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? E aí meus queridos mentorados, como está essa terça-feira? 100%? Hoje nós estamos aqui com a ilustre presença do meu querido amigo Josimar e também a Franciele. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. O podcast passado, né? Tá tudo certo? Tá tudo ok na central, então. Pessoal, o podcast passado a gente falou um pouquinho sobre visão e direção, onde nós encerramos, na verdade, o ano 2022, né? Foi o nosso último podcast. O último podcast. Foi muito bom. Eu não participei, lastimosamente, do último, que foi na quinta-feira passada, mas eu participei na terça-feira. E a nossa retrospectiva, vamos dizer, o nosso resumo do ano foi bem legal, a gente falou bastante sobre ele, né? Agora é importante a gente mencionar também que hoje é dia 13, né? Hoje é dia 13 de janeiro. 3 de janeiro, o nosso primeiro podcast da nossa mentoria Chaves do Sucesso, aonde a gente está iniciando o ano com o pé direito e a gente vai falar sobre uma questão bem importante, como eu já mencionei para vocês, que é atitude e execução, né? Mais importante, inclusive, do que visão e direção é a gente ter a atitude e a execução, saber executar alguma coisa, né? De nada adianta nós termos visão, ter a direção se a gente não executa, né? Se não executa, não serve de nada. Hoje está faltando, até comentei ali na nossa recordação da presença da Nayana, mas infelizmente ela não conseguiu comparecer aí por motivos de saúde, né? Então, na quinta-feira ela vai estar aqui disponível com nós aí também para a gente continuar falando sobre os temas do módulo Seja Foda. É uma palavra muito forte, né? Seja foda, seja faca na bota. Isso é importante, pessoal, para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que ser persistente, nós temos que levantar a cabeça e acreditar que vai dar certo. Como a gente já falou lá nos podcasts passados, né? Nós temos que ter positividade na nossa vida. Nós temos que acreditar que vai dar certo. Se você não acredita em alguma coisa, se você vai iniciar uma execução de um projeto, mas você não acredita que vai dar certo, então você já começou errado. Não adianta nem começar se você vai achando que vai dar errado, né? Tem que entrar aí de cabeça e entrar acreditando que vai dar certo. E saber que vai ter dias que não é bom, né? Uhum. Tem dias que as coisas não estão legal, tem dias que as coisas estão meio mais ou menos, né? Mas mesmo assim você tem que continuar executando. Sim. Até tem uma questão que eu vou falar aqui no final, muito importante também durante a execução é a gente tendo os feedback de como está indo aquela questão. Você está executando um projeto, tu está iniciando, teve atitude, tomou a atitude de, vou fazer tal coisa, teve atitude, ok, depois você começa a tua execução. Então o que você não pode fazer é parar no meio da atitude, né? Só teve atitude de fazer algo, mas não iniciou, não executou. E também não pode parar no meio da execução por conta de um problema, né? Aonde a maioria das pessoas acaba caindo no erro de parar porque diz, não deu certo, deu ruim aqui, vou desistir, vou economizar o que ainda tenho. Gente, a vida, por mais que a vida ela é um jogo, né? E a gente tem que saber jogar, mas ela sempre te dá uma oportunidade, né? Ela não vai só tirar de você. Ela pode tirar um dia, mas outro dia até traz em dobro. E é aquela questão, a vida te dá a oportunidade, mas você tem que estar preparado para receber a oportunidade. Porque muitas pessoas, elas até têm a oportunidade ali batendo na porta delas, mas elas não sabem deschavear a porta, elas não sabem abrir a porta, né? Então, é a questão do conhecimento, de estar preparado, sempre procurando novas informações, preparado para estar sabendo agir quando essa oportunidade chega, né? Porque não basta ela chegar, você tem que saber reagir a ela. Até mesmo a gente diz que a atitude de você executar um projeto inicia lá no início, quando você começou a ter aquela vontade e quis estudar para você poder executar aquele projeto, né? Então a atitude ela vem bem antes. Tem muita gente que fica esperando, eu vou esperar eu terminar a faculdade, vou ver o que eu vou fazer da vida. Não, tu tem que pensar antes já e somar todas as probabilidades, fazer pesquisar, ver o que acontece, o que você precisa, que perfil você precisa para essa área, para outra área, ver outros profissionais que deram certo no mercado também, para que aí sim você possa se guiar, né? Para que você possa saber o que você vai fazer. Porque também ser criativo, muitas vezes, é ser inteligente. Com certeza. É você observar o erro do teu concorrente, vamos dizer assim, de outra pessoa que é da mesma profissão sua, que está executando um projeto, e em cima desse erro você crescer. Como que você vai crescer? Não denegrindo a imagem da outra pessoa, mas melhorando no teu projeto aquilo que a pessoa está falhando no dela. Entende? Então, às vezes a gente fica esperando ter o know-how de tudo. Eu quero ter experiência, eu quero executar e ter experiência. Não, observa quem já está fazendo. Né? Às vezes a gente fica só no pensamento, a gente pensa, quando que eu vou executar? A gente acha que tem uma hora certa para executar, né? E às vezes a melhor hora é você iniciar com aquilo que você tem.
É Sim. você iniciar da onde você está, é iniciar com aquele dinheiro que você tem e não esperar aquela oportunidade. O ano que vem eu vou iniciar. Quando eu tiver certa condição eu vou iniciar um projeto. Não, você tem que iniciar da onde você está, né? E você vai iniciando, você vai se aperfeiçoando, as Exato. coisas vão aparecendo, vão surgindo novas oportunidades, você vai tendo novos insights, mas é não deixar as coisas para fazer num momento, é você fazer desde o momento que você pensou, já pode começar a executar. Exatamente. Algumas pessoas acham que vai ter um momento perfeito, que vai tudo se alinhar e aí sim a pessoa vai dar aquele primeiro passo. Mas esse momento perfeito não existe. A gente que faz o nosso momento ser perfeito. Eu até né? digo que às vezes o momento perfeito e a hora perfeita, eu digo pra mim que existe. Mas Mas é a gente que faz, né? sim, mas pra mim a hora perfeita é agora. Exatamente. Quanto antes você iniciar, antes você vai saber se vai dar certo ou não. Às vezes, se você protelar muito, se você jogar pra frente, esperar que o clima vai ter que estar favorável, que isso vai... Não adianta. Tu tem que executar a partir do momento... Porque assim, ó, existe aquela questão que diz assim que 99% é transpiração e 1% é inspiração, né? Eu gosto de inverter isso também. Porque se você tem uma boa inspiração, se você tem uma boa motivação, a transpiração, basicamente, você nem sente ela. Entende? Então, o momento que você estiver mais motivado para você executar alguma coisa, vai com aquele momento de motivação. Porque o psicológico, ele manda 90% daquilo que você vai fazer. Com certeza. Se o Se teu você psicológico tá pensar bom, muito, né? você pensa muito, você Você desiste. pensa, só vai racionalizar e você não vai, às vezes, tomar aquela mesma atitude que você tomaria naquele momento ali. Uhum. Então, às vezes, também, eu acho que as tomadas de decisões, enquanto impulso. está quente ali, também é válido, né? É importante você ser racional. Eu digo assim, eu dou o conselho, seja racional. Mas eu mesmo, experiência própria, eu ajo muito por impulso. Muitas E atitudes. às vezes eu é tomei. isso que dá certo, né? Porque você precisava daquela emoção para que você tivesse a coragem Sim, de fazer algumas executar. coisas. Sim, Exatamente. e às vezes você fica esperando assim, se você pensar demais, se você, eu vou ser racional e tal, eu vou pensar bem, eu vou observar bem os cenários, depois, não sei, por natureza, eu acredito que a gente já vê um pouco o copo meio vazio, sabe? Uhum. Meio negativo. Então você sempre vai pender pro lado negativo. Quando você tá no calor do momento, é aquela hora, não vou fazer, vai dar certo? Cara, aproveita, vai. E se der errado, beleza, serviu de aprendizado. Você sabe que você não pode ir por aquele mesmo caminho. Você tem que mudar alguma coisa para que você possa ter um resultado diferente. Então, às vezes, a hora de você iniciar aquele projeto que você tanto pretende é agora. É agora. Essa questão que você mencionou sobre sempre enxergar as coisas de uma forma meio vazia, do copo meio vazio. É uma questão que nós temos, historicamente, pra gente não se frustrar com as coisas. Por exemplo, eu olho como algo negativo, eu já não coloco expectativa naquilo. Eu falo, Sim. esse copo tá vazio, não vou colocar expectativa nesse copo. Então eu não vou me frustrar, porque a frustração humana é algo que dói muito nas pessoas. Então elas já se protegem, elas criam essa camada de proteção pra não se É frustrar. uma justificativa que nós colocamos, né? Para que Exatamente. nós não tenhamos essa frustração. Eu vou pedir pra Nara centralizar, Nara, nessa daqui. Eu vou mostrar e explicar o exemplo do Do copo meio cheio, meio vazio, né? Aqui eu acredito que ele tá mais ou menos na metade, né? Então, assim, Um quando... pouquinho mais que a metade. Tá um Tá pouquinho meio mais- cheio. Tá meio cheio, né? Mas quando você vê um copo que tá pela metade, a pessoa negativa, ela vai dizer assim, não, ele tá meio vazio, entendeu? Agora você tem que sempre ver ele como meio cheio, que também não é errado, ok? E quando a pessoa vê como meio cheio, quer dizer que ela é otimista, tá certo? E você olhar por esse lado dessa forma, e aí daí vem o ditado do meio vazio, copo meio vazio, meio cheio, né? É você olhar sempre, não, vai dar certo, vai dar certo. Olha, tem grandes probabilidades de dar certo. Você não fala, não, tem tantos por cento de probabilidade de dar errado. Não, você fala do que vai dar certo. Porque o nosso psicológico manda muito em tudo que a gente vai executar. E se você não estiver bem, se você não entrar com otimismo, não entrar com confiança, não dá certo. Então, às vezes, você passa um ano planejando. Durante aquele um ano, você visualizou todas as probabilidades que tinha de dar errado, né? E tanto é que daí na hora de você executar, talvez você esteja preparado para você executar aquele projeto, mas como você viu tantas probabilidades de dar errado, acaba dando errado porque você se frustra no primeiro erro que teve. E aí você acaba dizendo, não, deu errado. Entende? Então a questão é assim, se você muitas vezes atirar vamos dizer, de olhos vendados, é mais fácil de você acertar do que ficar mirando.
entendeu? Não existe aquela questão, não sei se alguém eu quando criança, a gente atirava, né? Não tô ensinando pra ninguém dar tiro aí não, tá? Mas assim, quanto mais tempo você ficava ali mirando, você começava a tremer. Vai perdendo a concentração, Vai né? perdendo a respiração, ela Sim. começa a afetar até no movimento e tal. Então, assim, quando você leva por impulso, cara, é mais certeiro, entendeu? Então, na verdade, o tempo que você fica concentrando naquele projeto, às vezes você está perdendo tempo para execução e a probabilidade de você errar se torna muito maior. A gente pode olhar para nossa vida, ou eu posso falar por mim, né? Eu penso, se eu tivesse tido uma mentalidade mais empreendedora desde os meus 15 anos, eu estaria muito mais além do que eu estou hoje. Mas eu fui descobrir uma mentalidade empreendedora muito mais tarde, né? Então, se eu, desde lá do início eu tivesse uma mentalidade empreendedora, não tivesse deixado para depois, questões de fazer cursos, esses cursos não tinha na época para nós fazer. Não. Tipo, o curso de informática não existia para mim lá na... Tinha, mas Na era tua longe, região, né? E era em outra cidade e não tinha essa possibilidade de fazer. E não fiz. Se tivesse tido um pouco essa experiência, aí eu acho que eu teria tido muito mais possibilidade de estaria muito melhor hoje, eu digo, não só financeiramente, mas profissionalmente talvez, do que a forma como eu estou hoje. Não que não esteja bem hoje. Sim. Mas eu estaria muito mais à frente, né? Porque quanto mais cedo você sair, mais cedo você vai chegar. Agora, falando um pouco, eu vou contar uma história minha aí, da época de infância, né? Eu tinha lá meus 12, 13, 14 anos. Não, 12, 13, 14 anos é muito. Tinha meus 14 anos, acredito eu. Eu fui um crianção sempre, né? Eu amadureci muito tarde. 13 anos, mais ou menos. E acontece que eu tinha um problema de saúde. Eu tinha incontinência urinária. E é normal, antigamente as pesadinhas tinham isso daí, né? Eu tive uma infecção urinária muito forte e eu tive incontinência ali até os 15, 16 anos. Então, às vezes saía uma gotinha, sabe? E marcava no calção. E até hoje eles contam essa história lá em casa e dão risada, né? A mãe fala, lembra do Nenê, que meu apelido em casa é Nenê. Lembra do Nenê com aquele calção amarelo dele, com aquela mancha que ele tinha lá na frente? Porque assim, não era um... A gente criança, brincando, você não sentia. Se eu fizesse um esforço, eu acabava fazendo na roupa. Eu tinha incontinência, eu tratei isso por um tempo. Então assim, naquela época eu lembro que eu gostava muito de invenção. Eu era apaixonado por negócio eletrônico e tal, só que não tinha computador, então tinha um ventilador velho do meu irmão, eu desmontava aquele ventilador, queria saber como é que funcionava aquele negócio. Por que girava se colocasse 2 fios conectados ali? O que acontecia? E por incrível que pareça, no colégio nós não falamos muito sobre isso. Ou talvez o professor não chamou atenção na hora que estivesse explicando um pouco sobre a energia, né? Como que funcionava, a energia elétrica. E aí eu tinha um carrinho não, era um carrinho sim, era um carrinho mesmo, que tinha aqueles motorzinhos, sabe? E eu desmontei aquele motor, minha mãe tinha uma colher grande, que era de pegar arroz, eu peguei aquela colher, eu achei um alto-falante, sabe que os alto-falantes, como é que se diz, aqueles... É o alto-falante que vai no som, mas, né? do som, mas eu esqueci o nome, tem um nome para aquilo lá, sabe, Nara? O nome dos alto-falantes pequeno assim, eu não sei como que é o nome daquilo lá. Tem uns buffer, que são os grandes, né? E aquele pequeno lá, eu não sei como que é o nome. Não sei também. Então, aí eu peguei aquele alto-falante, eu dobrei ele pra cima, né? Quase encontrei um lado no outro e coloquei ele em cima da colher, aquele alto-falante, e justamente o imã deu certinho em cima, entendeu? Da colher. A colher segurava aqui, tinha um alto-falante dobrado assim, ele ficou num formato de helicóptero. E eu coloquei aquele motorzinho em cima, que era do meu carrinho, que já não funcionava mais, coloquei em cima e eu peguei uma pilha e coloquei os fiozinhos do lado. E naquela época a gente era acampado, né? E tinha uns barracos que eram feitos de não é fórmica, como que é o nome daquelas lâminas, sabe? Que é só um pedacinho de madeira, acho que é lâmina, alguma coisa assim, bem fino. Nós chamávamos de lâmina, se eu não me engano. E aí, não é comprensado, é só uma lâmina mesmo. Sim. É só É lâmina mesmo. É bem fina, Uma bem chapinha, fina. O nome é lâmina. E aí eles faziam aquilo lá, né? E eu cortava aquilo lá e fiz uma hélice em cima. E eu andava, porque eu não tinha dinheiro para comprar um carrinho, não tinha dinheiro para comprar um helicóptero. E as crianças, nossa, mas o que é isso aqui? Não, isso aqui é meu helicóptero, né? E ele girava mesmo, né? Lógico que não ia voar, né? Mas era um brinquedo tão legal, sabe? E aí, então, desde cedo eu gostei de inventar alguma coisa, de criar alguma coisa. Aí, beleza.
Eu lembro que daí eu vendi aquele carrinho, nós tinha, na época, a gente gostava de jogar pilha também. Imagina, criança que não tem condição, aí o que que acontecia naqueles barracos lá? Não tinha energia elétrica, tinha um monte de pilha por conta de rádio e tal, né? Aí a gente juntava a pilha, eu tinha bolsas de pilha muitas vezes, né? E não sei se era radioativo ou não, fazia mal pra saúde, sei que eu tô vivo, né? Enfim, a gente jogava pilha e eu queria aquelas pilhas, eu queria mais pilha. Então eu vendi o meu helicóptero para comprar as pilhas. Ali começou a questão de fazer negócio. Beleza. E um dia eu pensando, nós passávamos por bastante dificuldade, pensando, o pai foi para Sulina, né, onde a gente morava, trouxe lá uma bolsa de pipoca. Uma bolsa, sabe, pipoca de bulhão, tudo tal. Uma bolsinha de uns 25 quilos, mais ou menos. Aí a gente pensou, eu pensei assim, mas a gente não vai comer tudo isso de pipoca, vou vender pipoca. Tá, beleza. Coloquei nos pacotinhos e saí nas casas vender pipoca. Não vendi nada. Foi a minha primeira experiência, mais experiência com venda. Também você vai vender pipoca, todo mundo plantava. Tinha em qualquer lugar ali, tinha pipoca, entende? Mas eu ficava indignado, por que eu não consigo vender? Mas não era porque eu não conseguia, era pela questão do produto. Do produto, né? Que não, naquela realidade ali não se encaixava o teu produto. Não Todo se mundo encaixava. tinha o produto, não tinha escassez. Mas eu acredito que uns 3, 4 dias assim seguidos, sabe? Tentando vender, casa por casa, ou seja, barraco por barraco, para tentar ver se eu conseguia juntar uma graninha. E não consegui. Mas a questão da atitude e a execução é justamente isso. É você, por mais que você vê que não está dando certo, você muitas vezes tem que continuar executando e observando se tem algum ponto para você melhorar. Você não pode desistir pelo meio do caminho. Então aí nasceu aquela minha vontade de empreender e tal. Aí depois a gente foi pra cima do terreno e tal. Aí meu irmão tinha um ventilador, eu desmontei o ventilador e eu consegui entender que na verdade aquele motorzinho, quando eu rodava ele bem rápido, sabe, assim, sem a pilha, se eu colocasse os 2 fios na boca, eu sentia que dava um choquinho, entendeu? Na língua. Eu digo, poxa vida, isso aqui gera energia. E na verdade sim, ele gera energia. Aí eu desmontei aquele ventilador e eu queria colocar uma roda d'água para poder gerar energia com aquele ventilador para tocar em casa. Lógico que não deu certo, né? Porque eu não tinha todos os equipamentos, vamos dizer assim. E eu assisti um filme faz pouco tempo, que era o menino do vento. menino que descobriu o vento. Descobriu o vento. Uhum. Esse mesmo. E lógico, ele usa um dínamo, né? De uma de bicicleta, né? Uhum. Mas basicamente era a mesma lógica que tinha. Então todo mundo ria e falava, cara, você tá fazendo o quê? Eu era criança, eu gostava de inventar, eu gostava de fazer uma coisa diferente, de negociar, de vender. Gostei de dinheiro, sempre gostei de dinheiro, entendeu? Então, assim, jogava bolita, a gente jogava, sabe? Mas não jogava as ganhas por bulica mesmo. A gente por moedas. 10 centavos, 2 centavos, 5 centavos. Então, assim, eu acho que aí para você ter uma atitude e você executar aquilo, você não precisa ficar esperando muito tempo. Você tem que fazer o quanto antes, enquanto você tem vontade ainda. Fazer a tua realidade se tornar perfeita, né? Verdade. Porque as pessoas esperam a realidade ser perfeita. Então, você fazendo isso, você consegue dar aquele primeiro passo. E aos poucos, como o Josimar mencionou antes, você vai organizando isso, você vai tornando aquilo mais propício para que dê certo, né? Mas o importante é o primeiro passo. E certeza de tudo a gente nunca vai ter, né? Exatamente. Como eu, na filosofia, desde cedo aprendi que a única certeza realmente, certeza absoluta que nós temos é que nós vamos morrer. Essa é a única certeza que nós temos. Porém, nós não sabemos quando a gente vai morrer. Então, enquanto nós não morremos, nós temos que fazer de tudo para que a gente possa deixar um legado, para que a gente possa se realizar. A gente tem que fazer as coisas para se realizar. Quando você se vê, se você se realiza com aquilo que você faz, eu acho que você atinge um ápice de si mesmo, né? Sim. Você ama a vida, você ama acordar cedo, você ama tá onde você está, você tem aquela energia, tem aquela positividade, né? Inclusive, um dos princípios para nós aqui, pessoal do Grupo Visual esse ano é positividade, né? Encarar as coisas com positividade, que é olhar sempre o copo não meio vazio, mas meio cheio. A forma como nós olhamos as coisas, como nós analisamos o ponto de vista, como a gente olha para a realidade, ele vai dizer do resultado que você vai ter. Então, tomem cuidado com o ponto de vista que vocês olham. Como que vocês olham, se vocês criticam, se vocês julgam. Como é que você faz a análise da tua vida. Como é que você faz a análise do teu trabalho, das tuas relações. É essa visão que você tem que vai determinar o resultado que você vai ter. Então, é muito importante se preocupar com isso. Como é que eu estou olhando as coisas que estão me acontecendo? Eu olho com bons olhos ou eu olho somente o lado negativo das coisas? É verdade, a gente tem que ser positivo na vida.
Pessoal, uma coisa, se vocês querem comentar aqui, podem comentar, tá? Mas para vocês comentarem, vocês precisam se inscrever no canal, tá bom? Então se inscrevam aí no canal, clica lá para se inscrever e já deixa o seu like lá, beleza? Vamos Isso é dar uma boa importante. noite pra essa gente? Vamos lá, vamos dar uma boa noite. Ah, aqui ó, a Elisângela me falou que é o Twitter. Na verdade, o Twitter, Elisângela, ele é menor ainda. Nós estávamos falando lá do alto-falante, é né? verdade. O Twitter é o menor. É aquele grande... Eu vou lembrar, até o final do nosso podcast, eu vou lembrar o nome daquele negócio lá. É um alto-falante, mas... Ou é Twitter mesmo? Eu não lembro Acho que é o nome. Twitter, Pode sim. ser Twitter, A eu gente acho. chamava de Twitter mesmo. Eu acredito que é, sim, Twitter. Se eu não me engano, é Twitter. Mas, enfim... Oi? É o nome desse, né? É isso daí. Então, obrigado pela dica lá, Elisângela. Boa noite, então, vamos lá. Boa noite a Juliana, a Maria Nunes, a Maria de Miranda, a Vera Maria, o Rodrigo. Ô, meu amigo Rodrigo, boa noite, tchê. A Rosânia, barbaridade, tá ruim meu português aqui, hein? A Juliana Mara, a Elisângela, o Andrei, a Débora... aqui tá a Elisângela novamente. Quem que é essa pessoa aqui? Laura Bia. Laura Bia Beth. Nossa, que nome difícil, hein, Laura? E a Aldilene, né? Então, boa noite, pessoal. Boa noite a quem também não comentou aqui. Tem um comentário de uma aluna que me mandou agora aqui no WhatsApp, tá assistindo a gente, mas pode comentar lá ali na nossa mentoria. Ela comentou assim, ó, sobre as expectativas, né? Criamos muitas expectativas e são essas expectativas que nos fazem ter medo ou até nos frustrarmos. Por isso, às vezes, não encaramos os obstáculos por conta desse medo, essa ansiedade de saber se vai dar certo ou não. Falando um pouquinho disso, eu posso até citar o meu exemplo, né? Eu sou psicóloga hoje e eu sempre tive o sonho de ser psicóloga, desde que eu era criança. Era aquele sonho que a gente não tinha... Sabe aquele sonho que a gente não sabe o porquê, mas a gente tem? Sim. Eu sempre falava assim, não, eu quero ser psicóloga, eu quero ser psicóloga. Mas se você me perguntasse pra mim, criança, por que você quer ser psicóloga, eu não ia saber responder. Até que chegou lá nos meus 16 anos, né, naquele momento de escolher faculdade, e eu queria escolher qualquer faculdade menos psicologia. E aí, uma amiga da família, né, na época, falou assim, não, mas tu sempre falou que queria ser psicóloga, tem psicologia na cidade de Beltrão, você vai estudar lá, por que você não quer psicologia? Não quero psicologia não, era só, vou fazer outra coisa, eu ia fazer direito, e né, tinha outras possibilidades. Aí, eu tive que ter um tornar consciente de que eu tava me auto-sabotando, porque era algo que eu sempre tive a expectativa desde criança, e aí chegou no momento de fazer a escolha, eu tava com medo, e eu não tinha me tocado disso, porque naquela época eu não tinha noções da psicologia, não tinha esses conhecimentos. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, na época eu já tinha me dado conta do que eu tava fazendo. Mas hoje em dia eu me dou conta que eu tava me auto-sabotando naquele momento. Eu falava pra mim mesma inconscientemente, tá, é algo que eu sempre quis, e se eu for lá e fizer, e eu não gostar? E se eu me frustrar? Então isso era inconsciente, por isso eu tava desviando da psicologia, mesmo que fosse sempre era o objetivo que eu sempre quis ter. E aí, quando eu entrei pra psicologia, que eu comecei a estudar os conceitos do que como o nosso cérebro funciona, eu falei, poxa, era isso que estava acontecendo lá no momento meu de escolher a faculdade. E tem muitas pessoas que fazem isso, não na escolha de faculdade, mas na vida mesmo, que desviam dos objetivos que sempre quiseram, porque tem medo de se frustrar. E a gente faz isso inconscientemente. Então, só para dar uma dica para os nossos alunos que talvez tenham isso, eu quero fazer isso, mas daí sempre acham um desvio para não fazer aquilo que quer. E isso é inconsciente, é uma autossabotagem que nós temos para não nos frustrar. Porque se a gente for fazer aquilo e der errado aquilo, a gente se frustra. Então é como se fosse uma defesa mesmo que nós temos. E na verdade a questão da frustração, assim, eu vejo que faz parte da vida a gente ter algumas frustrações, Sim. né? Nós temos que saber lidar com ela. Então o nosso mindset tem que estar blindado justamente para isso. Deu errado? Beleza, toque o barco. E se você teve um sonho desde criança, tem que fazer. Tem que executar. Por mais que dê aquele frio na barriga, né? Claro, e o frio na barriga é bom demais. Claro que é. Essa emoção é os boa. sonhos se adaptam, né? Uhum. Às vezes, de criança, você tem um sonho, mas pode ser que você não atinja exatamente aquilo que você sonhava, mas com o passar do tempo, você vai se aproximando daquilo que você sonhava. Sim, uma coisa que eu sempre quis, na verdade, desde de criança, é ajudar as pessoas. Procurar ajudar de alguma forma. Então, se eu tenho esse sonho, não quer dizer que vai ser só através da educação ou através da área da saúde que eu vou ajudar as pessoas. Tem várias formas de ajudar as pessoas. Então, talvez eu precise adaptar um pouquinho o meu sonho, né? Mas o importante é você executar e você acreditar naquilo que você quer fazer, né? Então, pessoal, hoje o nosso tema que é justamente sobre atitude e execução.
O que que acontece? Quanto mais tempo você esperar para você ter uma atitude de executar alguma coisa, maior é a probabilidade de você não conseguir concluir teu projeto. Entende? Então a gente tem que ter a atitude e tem que executar o quanto antes. Acreditar em si mesmo e saber que, vamos dizer, se for um projeto na área de vendas, você tem que saber que o sim já está dado, ou seja, o não está dado. Então basta você correr atrás do sim agora. Na maioria das coisas, né? A gente tem que encarar dessa forma. A gente pode olhar falando assim, o não eu já tenho, então vamos encontrar o sim, né? Tu tem algum comentário? Tem um comentário que vai justamente nesse sentido aí, o comentário da Juliana. Eu já tentei várias coisas, já tentei vender um monte de coisas diferentes, de salgados a produtos de beleza. Vontade não me faltava, mas quando começava a dar errado, eu desistia. Na verdade, eu posso falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, é assim, Juliana, o que que acontece? É que, às vezes, a gente quer que dê certo na primeira. Uhum. E não é... Olha, é muito raro dar certo na primeira. Até hoje mesmo, a gente estava executando um trabalho aqui, eu tive um dos líderes que veio comentar, não tá dando certo aqui, tá faltando... Tchê, vamos manter o curso. Mantemos o curso que às vezes o resultado vem no segundo, no terceiro dia. Então não dá para desistir simplesmente porque da primeira vez deu errado, né? Então observa, olhe com os olhos críticos e clínico, um olhar clínico para você poder observar e se autocriticar e ver, uma crítica, lógico, crítica construtiva, né? Dar um feedback daquilo que você estava fazendo e ver se tem algum erro para você corrigir. Tá certo? Agora uma coisa que eu falo para você, Juliana, sabe o que que você conseguiu com isso? Você, na verdade, você conseguiu conhecimento de saber como chegar até as pessoas, né? Por mais que talvez você não tenha vendido, mas se você fazer uma ou duas vezes uma visita para uma ou duas pessoas diferentes, você sempre consegue identificar alguns gatilhos, né? Aquela pessoa que se chega lá e diz, olá, bom dia, tudo bem? A pessoa já fica meio assim, opa, peraí, então não pode ser tão... Quando a promessa é muito, o santo desconfia, né? Então, como que você vai chegar até as pessoas? Então, de tudo a gente leva um aprendizado. Às vezes até daquilo que deu errado na nossa vida. A questão é você persistir. Você tem que perseverar. Porque se você não perseverar, dificilmente vai dar certo. Às vezes a gente, na nossa cabeça, quando a gente monta um projeto, a gente quer executar um projeto, quer ir trabalhar em algum lugar, ou sei lá, eu vou cantar uma música aí num show. Na tua cabeça sai perfeito, entende? Mas lá na hora, às vezes dá aquela bugada, dá aquela travada. O que que você faz com isso? Tu toca o barco, continua. O que você não pode fazer é desistir na metade da letra, abandonar o palco e ir embora, porque daí, vamos dizer, o fracasso com certeza já é certo. Né? O que você tem que fazer, se deu errado, corrija o curso e toca o barco. Eu falaria que aqui no caso da Juliana, ela teve a atitude, mas ela não teve a execução, né? Eu vejo dessa forma. A atitude é aquele primeiro passo. Eu tenho a atitude de iniciar um projeto, mas eu não tenho o curso da execução. Eu não tenho aquela malícia de saber olhar para algo e resolver o problema, de saber lidar com as falhas e as questões ali que a gente vai enfrentar para conseguir executar um projeto. Porque a ação, a atitude de você dar aquele primeiro passo é a parte que a gente pode até dizer que não é tão complexa. A execução em si eu vejo como mais complexo, que é todo o processo, né? E sempre chamar a responsabilidade para si, né? Aí eu não consegui ter sucesso nas minhas vendas. O que aconteceu? O problema está nas pessoas ou está em mim? O que faltou de mim? O que eu poderia ter feito de diferente? Será que eu fui no lugar certo? Será que eu fui na hora certa? Será que o meu produto ele está compatível com a necessidade das pessoas? Será que esse produto já não está escasso? Aliás, esse produto já não está... Saturado? Já está saturado aqui no mercado? O meu ponto de venda, ele está num ponto correto? Aqui que estão os clientes corretos para mim? Porque tem tudo isso, tem que fazer essa análise. Análise do mercado. Para que você possa saber identificar onde está o problema. E aí você identificando onde está o problema, você vai traçar estratégias para você executar novamente. Aí é importante não desistir. A consistência, né? A consistência, ela ganha ali da persistência. Inclusive, falando um pouquinho de vendas, a maioria das pessoas veem as vendas como algo super simples, né? É você apresentar um produto e a pessoa comprar. Bem nesse processo simplificado, de uma forma encurtada. Mas as vendas não é isso.
Para você ser um bom vendedor, você precisa ter muito conhecimento. Precisa saber sobre técnicas de venda, sobre até mesmo a PNL, né? Programação neurolinguística, como você se portar, como você falar, a comunicação, como deve ser feita, o perfil do teu comprador, do teu cliente, né? Então, tudo isso envolve estudos. Muitas vezes a gente vai para uma venda achando que vai ser super simples e mostrar o produto que a pessoa comprou, mas não é assim na realidade. A área de vendas é uma das áreas que mais exige estudo e conhecimento. Uma área super complexa, se for parar para analisar, né? Isso aí. E principalmente conhecimento do teu produto. Por exemplo, eu vou vender um shampoo. Eu tenho que saber tudo sobre esse shampoo. Quais são as diferenciações desse shampoo para outros shampoos? Como vai ser a aplicação dele no cabelo? Esse shampoo serve para qual tipo de cabelo? Então, se você vai vender um produto, primeiramente você tem que saber do teu produto, tem que conhecer o teu produto e perguntar-se: eu compraria o meu produto? Esse produto ele é bom? Eu usufruiria desse produto? Eu seria uma pessoa que compraria ele? Porque se você não acredita no teu produto, já começa por aí também a venda, né? Então não adianta nem vender uma coisa que você não compraria ou que você não usaria. Então acreditar que o teu produto é bom e ter o máximo de conhecimento possível sobre ele, mas ter conhecimento fundamentado, que você vai conseguir desvendar qualquer tipo de argumento. Uma pessoa diz: olha, eu não gostei desse produto, aí você vai entender o porquê. Mas talvez a pessoa tenha feito uma aplicação errada daquele produto e não tenha feito uma aplicação correta. Então você vai explicar a forma correta para aquela pessoa. Por isso o conhecimento do produto ele faz a diferença, né? Inclusive eu falo um pouco sobre vendas, que o bom vendedor não é aquele vendedor que vende uma casa pegando fogo, mas o bom vendedor é aquele que vende de novo para o mesmo cliente. Por exemplo, vendi para você. Se você não comprar de novo comigo, o que aconteceu? Por que você não comprou de novo comigo? Porque meu produto era ruim? Porque eu menti talvez para você durante minha venda? Né? Porque eu ludibriei? Existem várias questões. Agora, se eu fiz uma venda consistente, uma venda correta, muito possivelmente esse cliente vai voltar para mim e vai querer comprar outro produto de mim. Vai querer novamente aquele produto, ou talvez até mesmo aquele mesmo produto, se for um shampoo, no caso do Josimar. Falei, poxa, gostei desse shampoo, você me explicou direitinho, fiz o uso correto, e agora quero comprar de novo contigo. Agora, se eu te vendo uma casa pegando fogo, você não vai comprar de novo Depende comigo, para que você vai querer usar, né? Depende para que você vai querer usar esse, mas a questão está na arte da persuasão. Exato. Muitas vezes o pessoal confunde a persuadir com enganação. Não. Persuadir é bem diferente do que enganar. Não é iludibriar, como você mesmo mencionou, Franciele. Persuadir, a gente só consegue persuadir as pessoas se a gente tem muita informação e conhecimento daquele produto. É você mostrar os pontos positivos e também, lógico, tem que mostrar o negativo, mas você vai enfatizar o ponto positivo. Por que aquele cliente precisa comprar de você? Ou por que ele deve de comprar aquele produto? O que o produto vai fazer de diferente na vida do cliente? Entende? É mostrar todos os lados, né? Para que realmente o cliente compre aquilo ali, saia dali contente e quando voltar vai querer comprar novamente. Olha, eu vou dizer assim, tem vários lugares onde eu vou comprar que eu sei que os produtos são mais caros, né? Do que outra loja comum. Eu digo comum porque o atendimento de algumas lojas onde a gente vai é muito especial. A pessoa te chama pelo nome, a pessoa ela é paciente contigo. Você vai comprar uma calça. Eles já vão te perguntam, não precisa nem pedir já qual é o teu número, entendeu? É uma questão que é importante. Tem uma vendedora, né, que me atende num lugar aí, ela não pergunta qual é o número, porque ela já lembra de qual era o número anterior. E ela sempre me traz um número maior. Isso é ótimo. É maravilhoso. A gente que sempre está um pouquinho acima do peso, é maravilhoso, porque quando a pessoa traz um número maior, você... Não, ficou muito grande, quero um menor. Isso dá uma sensação perfeita, sabe? Porque daí você diz, não, eu vou levar daqui, eu vou comprar. Você fica contente. Agora você vai... Essa é uma técnica de venda. Aí você vai lá e você conhece já o teu cliente, sabe que ele usa tamanho 42. Tá certo. Aí você vem e traz o 42. Qual é a probabilidade dele ter engordado 1 quilinho a mais, né? Se você já dá uma olhadinha e vê que tá... Tu traz o 44 junto, tá certo? E aí, às vezes, quando não serve, diz, não, é que tem uns modelos que vem um pouquinho menor, entendeu? Ela sempre dá aquela maciada na tua frustração. Então, saber vender, saber ter aquelas técnicas de venda é excelente. Eu sei que eu tô sendo, entre aspas, vamos dizer assim, iludido, né, por essa questão, mas é uma ilusão boa, entende? Porque você se sente bem, porque senão você fica com aquela frustração, não me serviu, nada me serve, nada entra no meu corpo, não quero mais, vou para casa e vai lá e compra um moletom e tá tudo certo, né? Então, isso é importante, você conhecer as técnicas de venda. Então, gente, para execução é necessário muito estudo, tá certo? Agora, onde se aprende? Sim, fazendo treinamentos, cursos e tal, mas a maioria
dos nossos aprendizados vem na hora da execução mesmo. É você observar a venda que você fez, o que você precisa corrigir, ter os feedback, gostar dos feedback daquele olho clínico que tem do seu colega, às vezes até de um ponto crítico, maldoso, vamos dizer assim. Tem que gostar dos feedback, porque isso vai fazer com que eu me torne um vendedor melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor. Tá certo? Observe sua concorrência. Se você é empreendedor, observe sua concorrência, mas não com o ar de querer prejudicar, porque tem pessoas que dizem assim, uma vez quando eu ia abrir uma escola de qualificação em Pato Branco, o cara falou, não, aqui já tem uma escola, não sei o quê. Eu falei pra ele, tchê, o sol nasce para todos, tá certo? A concorrência, ela é natural, tá? Ela vai acontecer. Seja eu ou outra pessoa, vai abrir uma outra escola de qualificação na sua cidade. Entendeu? Se você quiser inibir que as pessoas venham trabalhar com o mesmo produto, como já tivemos inclusive, lembra de Itapejara do Oeste, uma cidadezinha próxima aqui? Uhum. Cara, a gente ia fazer uma divulgação lá, o cara ia imprimir uns panfletos, na verdade, denegrindo a imagem da nossa empresa. Até uma vez teve um colaborador que se irritou com isso, falei, não, deixa quieto. Não tem problema. Você nunca pode denegrir o produto do outro, do concorrente. Você tem que enaltecer as qualidades que você tem no seu produto, mas não denegrir a imagem do produto do outro cliente, entendeu? Porque se a gente vai falar mal de outras instituições educativas, o que vamos ganhar com isso? Não, a gente vai ganhar somente frustrações das pessoas que querem comprar. Temos que mostrar o nosso, tem o nosso papel, né? Temos que mostrar o nosso diferencial, a nossa qualidade. Se a gente se preocupa em mostrar o ponto errado do outro, a gente esquece de mostrar o nosso ponto positivo. Isso, né? E na verdade você já gera uma frustração para o seu cliente. Uhum. Porque, mas lá deu errado e tal. Por que então que eles... Mostre os pontos positivos que você tem. Tem que enaltecer os pontos positivos que a gente tem. E por que a pessoa precisa comprar de nós. E isso vale até para a vida, né, Claudir? Sim. Para a vida você... De nada adianta você ficar olhando os pontos negativos das outras pessoas e ficar julgando as outras pessoas pelos pontos negativos delas. Você tem que olhar o que você tem de bom e você tem que melhorar aquilo que você tem em você. Do que você ficar fazendo ou se comparando com outras pessoas. Às vezes eu vejo muitas pessoas que se comparam. Por exemplo, mas ele é mais inteligente do que eu. Ele tem mais conhecimento do que eu nessa parte. Você tem que olhar o que você tem de bom, né? Você tem que se melhorar a si mesmo e não ficar se comparando ou julgando os demais. Mas olha a forma como ele faz, eu faria muito melhor. Então você tem que olhar para si. Sim. Essa questão da inteligência é bem interessante a gente mencionar que existem milhares de pessoas inteligentes por aí, que não têm execução. Por quê? Porque não teve atitude inicialmente. Talvez elas iam executar de forma esplêndida, mas pelo fato de não ter a atitude inicial, não fazem nada. E muitas vezes aquelas pessoas que talvez nem tenham tanto conhecimento, têm essa atitude e vão executar. Talvez não tenham tanta facilidade para executar, mas elas vão aprendendo o processo. Então, a inteligência muitas vezes não está ligada ao sucesso. Ela é uma parte primordial, mas além da inteligência é necessário a atitude, a ação de você ir lá e dar aquele pontapé inicial. É só a gente olhar, por exemplo, os nossos colegas lá da escola. São os mais inteligentes, que são hoje os empreendedores, ou que têm empresas, ou que são bem-sucedidos? Não. Às vezes os mais inteligentes da sala não estão onde você está hoje. E a diferença é que talvez eles não tiveram essa atitude, né? É verdade. O que eu digo? Quanto mais dificuldade você passou na vida, mais probabilidade de você dar certo. Por quê? Porque se você não é inteligente como os demais... Eu sempre tive dificuldade no colégio. Eu fui um aluno mediano, entende? Tirei uma nota vermelha só. Antigamente a gente falava nota vermelha, nem sei como diz hoje, abaixo da média. Mas assim... Tirei só uma nota vermelha e foi terrível. E era vermelho mesmo, né? No boletim vermelho, vermelho. Vermelho lá e tal, nossa. Cara, eu vou falar a verdade, eu só colei uma vez e ainda a professora me pegou. Eu fui fazer lá uma cola, eu em casa, eu não me lembro, acho que era história, eu não me lembro qual que era a disciplina. E daí eu copiei na capa do caderno, pra você ter uma ideia, a inocência de quem nunca soube fazer uma cola, né? Na capa do caderno, escrevi ali e tal... E aí, beleza, né? Mas eu acho que de tanto eu escrever aquilo ali, eu memorizei, eu decorei, porque eu não aprendi aquilo ali, eu decorei aquele negócio. No outro dia eu fui fazer a avaliação, fiz a avaliação perfeito, né? Saí pro recreio, daí depois voltei, cadê meu caderno em cima da mesa? Meu caderno, não tá meu caderno? Professor, pegaram meu caderno. A professora disse, Claudir, teu caderno tá aqui em cima da minha mesa. Tá. Beleza. Levanta ela, né? Nem deu tempo de eu levantar da minha cadeira e ir até lá, né? Levanta ela e falou, diz, você não fez nada desse caderno, Claudir? Eu não sei. Daí, meu Deus, veio, sabe quando vem aquela informação que parece que, meu Deus, eu colei no caderno, mas eu nem, na hora da prova, eu nem copiei, eu nem lembrei que eu tinha feito cola naquele caderno.
Pra ver como era bom o aluno, né? Então... Só que eu lembrei da resposta. Eu não copiei. Realmente eu não tinha colado, né? Cara, eu chorei dentro da sala de aula. Pra mim foi terrível isso. Não pela questão da professora anular a prova, mas pela vergonha, sabe? E ela falou uma coisa pra mim. Claudir, o diabo faz a panela, mas ele não faz a tampa. Então, se você fizer algo errado, uma hora ou outra vai cair. Vai descobrir. Entende? Cara, isso foi uma questão complicada. Depois daquilo ali, eu nunca mais. Então, quando eu fui empreender, porque eu tenho bastante dificuldade. Quando eu fui empreender, eu pensei assim, eu tenho que fazer muito melhor que os demais. Mas como os demais já têm conhecimento, faculdade e tal, pensando eu, cara, um cara que parou lá no 2º ano e não quis mais estudar. Não quis, não podia, né? Porque eu tinha que escolher entre trabalho e estudo. Na época era dessa forma. O que eu vou fazer no meio de todo esse povo? Eu vou mostrar algo diferente. Então, tudo que eu fiz, eu sempre fiz com muita vontade. E sempre tentei fazer o meu melhor, dar o meu melhor. Então, muitas vezes, você não ser o melhor aluno, o melhor estudante no colégio, na faculdade, vai tornar você um melhor empreendedor posterior. Por quê? Porque você vai fazer muito mais, vai tentar fazer muito melhor do que outra pessoa. Às vezes, outra pessoa tem conhecimento, mas não tem atitude. E atitude e execução é muito importante. Talvez você não vai fazer 100%, mas você executou. Entendeu? E o importante é você entregar o produto. É a mesma coisa, não sei se vocês já assistiram o MasterChef. Já? Sim. Então, seja da forma que for, você tem que entregar o prato. Se você não entregar o prato, você é desclassificado. Entendeu? Não importa a forma que você... Mas você tem que entregar o seu prato. Pelo menos para pontuar. Tá certo? Então, a questão é, você precisa executar. Você tem que ter a atitude de executar. Se você não executar, simplesmente você não fez nada. Você pode até dizer que você faria melhor que o outro. Tá, mas tu não fez, né? Aquela questão. Tá assistindo um jogo de futebol e aí o cara vai lá e não consegue chutar pro gol ou, sei lá, deixa a bola passar. Nossa, até eu jogaria melhor. Beleza, meu amigo, mas tu não joga melhor, sabe por quê? Porque não tá lá, não foi você que foi lá pra fazer o gol. Não teve a atitude que a pessoa teve de querer fazer escolinha de futebol, chegar até onde chegou. Talvez você seja o melhor jogador, mas nem você mesmo se descobriu porque você não tem a atitude de demonstrar e investir nisso. Né? Então é importante você ter atitude e executar aquilo que você tem, que você toma com atitude. Né? Com certeza. E agora eu também vou ter uma atitude, tá? Vou pedir desculpa para vocês, para os meus nobres mentorados aqui, que estão aqui, batem muito comentário. Eu vou começar a ler os comentários enquanto você vai fazer o que você vai fazer. Tá, enquanto você lê o comentário, eu vou pedir para... olha, a Nara leu nossos pensamentos, já abriu a câmera principal aqui. Enquanto você vai ler o comentário, eu vou tomar uma atitude de abrir essa... O que tem aqui, será? É uma pizza? Pelo cheiro é uma pizza, né? E vamos comer um pouquinho, né? Porque daqui 2 semanas, se não me equivoco, iniciamos saúde corporal. Hoje eu conversei com a nutricionista, sabe? Eu sentado lá na frente tentando esconder meus pneuzinhos, sabe aquela vergonha que a gente tem? Meu Deus do céu. Mas aí entendi uma coisa importante, que na verdade... Eu não sou gordo porque eu como muito, entendeu? Não é isso não é real. É o meu psicológico que eu preciso trabalhar. Não, e é verdade. É verdade isso. É o nosso psicológico muitas vezes. Porque assim, ela comentou assim, Claudir, você gosta de um lanchinho da tarde? Sim, gosto. Tu tinha isso como atitude na sua família, toda tarde fazer um lanchinho? Sim. Toda tarde também arrumava lá um pão com melado e a gente sentava e comia todo mundo junto. Então, o que acontece? Por que você gosta de comer à tarde nesse horário? Porque te arremete a esse sentimento de família, de pessoas juntos, de reunir. Então, é o psicológico, tá vendo? Comer essa pizza aí é meu psicológico, né? Fazer o quê? Josmar, leia lá os comentários para nós. Vamos começar aqui. A Audilene comentou assim, agora que estou finalizando minha faculdade, já aos 48 anos... E quantas pessoas já chegou em mim para dizer, ah não, você não está quase na idade de se aposentar, e às vezes ficava triste, mas não desisti. Entra justamente naquela questão, né, Odilene, de que se você iniciar hoje com 40 anos, uma faculdade que são 5 anos de graduação, daqui 5 anos você vai ter 45 anos independente se você fez a formação ou não, né? Então sempre vale a pena. A diferença é que ela vai ser formada e vai estar com o diploma, né? Essa vai ser a grande diferença, que inclusive provavelmente a pessoa que fez esse comentário nunca foi atrás de estudar, né? Porque a maioria das vezes é aquela pessoa que não tá nem aí pra nada, que vem ali te criticar. E para estudo não existe idade. Não existe idade para estudo, para você conhecer, para você ir atrás de conhecimento. Eu já tive colegas na faculdade
55 anos. Nós temos nossos alunos mentorados aí também, tem alunos com 65 anos. Sim. Dão muito exemplo aí para muitos jovens, a força de vontade dessas pessoas. E é admirável essas pessoas que vão em busca de conhecimento. Até porque se chegar um dia que você fale que você não tem mais nada para aprender, que você quer parar de estudar, não tem mais motivo para você pisar na terra, né? Acabou a tua missão aqui. A gente tem que continuar querendo estudar, querendo aprender coisas novas todos os dias. O Andrei Isaac. Esse ano meus projetos estão pauleira. Não sei se é loucura ou se é viável. Ser conselheiro de crianças na igreja. Estudar biomedicina, trabalhar, fazer curso do visual e estudar para concurso público. Eu vou ter que responder. Quem que é mesmo? Andrei. O Andrei Isaac. André, é loucura, tá? Mas só os loucos que fazem coisas diferentes e coisas boas nesse mundo. Quem foi o louco que inventou a pizza? Vocês sabem quem foi que inventou a pizza? Foi um italiano. Não sei quem Foi inventou italiano? a pizza. Foi a italiana a pizza, né? Foi É? A italiano. pizza é italiana, mas não sei se foi um italiano que inventou. Nossa, Ah, mas é. essa daqui é muito Mas deve boa. ter sido. Essa aqui tem um sabor diferente. Mas, Isaac, é isso mesmo. Se você não se desafiar, você não chega a lugar nenhum. E você tem que pensar fora da caixa. Eu, analisando as metas aqui, eu lembro eu lá quando eu fazia meu mestrado, eu estava para graduação e trabalhava. Então, eu tinha que fazer dissertação, tinha que estudar, pesquisa, viajar para apresentar trabalho, artigos. Então, era uma correria. Tinha época aí que eu dormia, passei quase 6 meses dormindo 3, 4 horas por noite e não morri. Então, consegui realizar os meus objetivos. Então, você está no caminho certo. Coisas fáceis, você vai ter o quê? Resultados fáceis. Agora, se você quer um resultado acima da média, quer um resultado diferente de outras pessoas, é isso mesmo. É você se desafiar, é você perder sono, é você, às vezes, deixar de fazer aquilo que você gosta, sair de jogar uma bola para você sentar ali e estudar e se dedicar àquilo que você faz. Tu me fez lembrar de uma música do Raul Seixas agora, que o Raul é meio filósofo também, né? Que ele fala em uma música dele que tudo veio tão fácil, agora qual que é a graça de continuar, né? Que eu não lembro qual que é a música, mas é algo nesse sentido, a mensagem da música. Então a gente tem que pensar que se veio muito fácil, qual que vai ser a graça? A gente recebeu aquilo de uma forma fácil, né? Às vezes a gente tem que ter aquela batalha para dar valor ao que veio. Ser conselheiro de igreja na criança me fez lembrar o seminário, né? Eu fui quase padre. Ali você pode ser catequista. Isso é uma coisa boa. Além de você aprender para você vai aprender ensinando os demais. Vamos ver os demais comentários. A Natália está ali acompanhando a gente. Tem um outro nome aqui que eu não consegui compreender. Det. Ó, o Rodrigo falou lá também que... Como é que é? Deixa eu achar de novo o comentário. Vendas, isso corre nas minhas veias? Isso mesmo. O Rodrigo é um grande vendedor, tio. Barbaridade. Falei que um dia ainda vai trabalhar aqui conosco. O cara vende, mas na verdade eu ia usar aquele termo que você falou, ele vende até casa pegando fogo, mas ele é um bom vendedor. Ele vendeu uns computadores pra mim ali, ele vendeu até um patinete que até hoje eu não usei aqueles negócios lá. Como é que é o nome daquela? Eu ia perguntar como é que é o nome. Scooters. Scooters. Três scooters, estão lá em casa, né? Ô, Rodrigo, bate, é muito bom aquele produto, só não usei ainda até hoje, né? Não, mas é muito bom. A probabilidade de eu usar é pequena, mas a gente... Sério? Aí, ó, já vamos vender. Aceito outro. Já vamos vender por aqui, ó. Vamos fazer um merchan aqui. Tá R$5.000. Não, tá por aí mais ou menos. 4 mil e pouco. É verdade. A Ded comentou assim, na verdade você tem que passar autoconhecimento e confiança. Quando você fala com propriedade, você transmite esse autoconhecimento, você transmite confiança. Então, para que você transmita seriedade naquilo que você fala, tem que ter o conhecimento. Então, o conhecimento de si, o conhecimento do produto, o conhecimento da pessoa que você está falando, tudo isso vai fazer a diferença na hora de você se apresentar. A tua imagem, ela fala muito. Quando você conversa com a pessoa, você vai vender um produto. Vamos supor que eu seja um vendedor. A minha imagem é a primeira coisa que vai vender. Não é porque as pessoas são preconceituosas, mas realmente se você for vender de uma maneira, como é que eu posso utilizar o termo? Que não está adequado com a tua venda, com o teu produto, você não vai conseguir vender. Eu vou lá vender, por exemplo, uma mentoria, eu vou vender um curso, mas vou vestido de qualquer forma, sem cuidar de mim, o que a pessoa vai pensar? Poxa vida, mas ele não sabe cuidar nem dele. Como é que ele vai querer me vender algo que vai ajudar na minha vida? Se nem ele consegue se ajudar. E as pessoas podem não falar isso pra você, mas é isso que elas vão pensar.
Então a Sim. tua imagem, ela vai dizer muito sobre você também, sobre aquele teu produto. Eu lembro, o meu filho Anderson falou um negócio. Foram na escola vender um negócio, um treinamento lá. É curso. Falava de robótica, falava de tecnologia, que eu acredito que é a Ford ou a Fiat, não sei o que tá utilizando lá, uma tecnologia onde a pintura do carro vai se tornar, vai captar a energia do sol, energia solar. Eu li alguma coisa sobre isso. Tipo uma bateria, Como né? se fosse para recarregar a bateria. E falava de sucesso e tal, tal. Aí meu filho saiu do colégio, olhou, o cara tava lá, esperando o ônibus. Cara, se ele vende para engenheiros e tal, e tem tanto sucesso, como que ele vai estar andando de ônibus? Entendeu? Tá certo, pode estar indo para um lugar para outro, de um lugar para outro, mas a forma que ele estava vestido, a forma dele falar, a questão é o preconceito. Ele é nítido e existe na sociedade. Claro que o cara pode ser um engenheiro, pode ganhar muito dinheiro e andar de ônibus, andar de busão sem problema nenhum, andar vestido de uma forma, vamos dizer, básica e simples. Tudo bem, mas se você vende, meu amigo, você tem que vender com a imagem que você tem, dependendo do produto que você vai vender. Sim. Você não vai vender eu vendo carro muito... Ou o Sidney, um amigo meu, uma vez também estava trabalhando com nós, me comentou. Um vendedor acho que era da Unimed, não era da Unimed, de uma rede de farmácia, que vendia um negócio de farmácia, né? E falou pra ele, não, o salário é muito bom, de 16 a 20 mil reais. Aí ele foi lá num posto de gasolina, estacionou a caminhoneta dele, e aguardando o cara chegar pra conversar com ele, o cara chegou com um Fiat Uno, estacionando na frente. Ela falou, se o cara tá andando de Fiat Uno, que pelo jeito nem ar-condicionado tem, e ganha 16 mil reais, não condiz as questões, sabe? Então o preconceito está aí, você tem que se vestir bem, você tem que se apresentar bem, porque as pessoas vão olhar, peraí, se é tão bom o produto, por que essa pessoa não usa, né? Eu não posso ser um nutricionista gordinho, entendeu? Sim. Ah, não, mas, cara, você aconselha as pessoas e você não executa. Exatamente. E alguma coisa você tem que mostrar, né? A gente pode até pegar exemplo de pessoas aí que a gente conhece em relação a alguns nichos. Por exemplo, se a gente for falar de finanças, né? Eu pego o Thiago Nigro, por exemplo, de finanças. O Thiago Nigro é uma pessoa, assim, bem despojada. Não vemos ele de social, não vemos ele ali naquele estilo mais empresarial, mas o Thiago Nigro, ele traz essa confiança com outras coisas. Nos vídeos dele, ele mostra um cenário muito bonito, que tem ali coisas super caras, que demonstram que ele de fato tem dinheiro. Ele mostra a casa dele, que transfere aquele status, mostra carros, mostra isso, mostra aquilo, mostra até mesmo a conta bancária. Então, alguma coisa ele tá mostrando para transmitir, E essas pessoas, né? Elas são conhecidas. Às vezes, o fato de você ser conhecido, você pode ter o Thiago Nigro, se você olhar para a forma como ele se veste, às vezes até a barba dele, às vezes tá bem desajeitada. Sim. Mas não é isso que conquista, porque o que ele já tá em precisava outro conquistar, patamar. ele já conquistou. Então você conhece a pessoa. Sim. Então ela já tem credibilidade por ela ser ela. Mas se você não é nem conhecido na cidade, então ao mínimo que você pode fazer é ser bem apresentável. Exatamente. Né? Você tem que mostrar alguma coisa. De início, normalmente o que a gente tem para mostrar é nós mesmos. Então vamos, né, se cuidar. E não é porque a gente conquistou um nível maior que a gente vai deixar de se cuidar também, né? Tem que sempre manter aí essa questão do cuidado. Beleza, vamos para os demais comentários. A Clara Braga. Domingo agora eu estava na casa da sogra da minha irmã. Tinha uma tia deles lá. Ela falando que sempre quis ser policial. E tudo. Só que já está velha demais. Falei pra ela o que o Claudir disse. Nunca é tarde. Ela vai estar escutando isso aí, se chamando ela de velha. Aí daqui a pouco vai conseguir fazer. Ela disse, vou estar com 60 para fazer pra que fazer? Aí disse, melhor estar com 60 e ter um negócio feito do que ficar com 60 sem nada. Exatamente. Sim. Talvez não se torne uma policial civil, né? Porque tem a questão de exigência de idade, né? Mas para alguma outra área pode ser que dê certo. Pode se tornar investigador. Hoje em dia tem tanta gente entrando nessa área de investigação, Sim. né? Detetive. A questão... detetive particular também, o povo anda aprontando muito por aí, né? Aí detetive particular daqui pra lá e tal, Então, tem tanta coisa que pode fazer, não é só questão de atuar como policial mesmo. E essa área de detetive particular dá muito dinheiro para aqueles que têm interesse em investigação. Claro, né? imaginou assim, não, contrato pra você seguir o cara lá tal ali pra ver se ele tá me traindo. Vai lá o Claudir lá com a câmera fotográfica e tira 2 fotos. Daí eu chego lá e diz, cara, ela tá me pagando 3 mil, me paga 5 mil. Não, isso lógico que não, né? Não dá, né? Seria antiético isso, né? Mas, na verdade, existem muitas pessoas, até tem
tem uns robozinhos aí na internet, né? Que o pessoal fala que clona o WhatsApp, que não sei o quê. E aí acredito que é pago. E eu até vi uma live falando na vez passada sobre isso. Tem gente que vende e vende mesmo. O pessoal paga 100 pila, 150 pila pra descobrir, pra ver se o outro tá fazendo alguma coisa errada ou não. É a questão da insegurança, né? Faz parte. Em tudo na vida a gente pode empreender, né? Uhum. Empreender é você solucionar o problema que alguém tem, né? Com isso você ganha dinheiro. Sim. Ó, tem um comentário aqui que diz aqui, ó. A Juliana, não sei se é verdade, hein, Juliana? Tu fala assim, nunca colei na escola, minha consciência pesava tanto que as professoras me olhavam e sabiam que eu tinha alguma coisa de errado. Vou contar um ocorrido comigo. Eu fui para o Paraguai, eu tinha uma empresa no Paraguai, em Cidade Leste. Uma empresa de treinamentos. Tive a atitude de ir lá e montar a empresa, tudo. E eu queria levar o nosso modelo de trabalho aqui, depois de eu ter vindo para cá, né? Para mostrar lá o ensino interativo e tal. A grande dificuldade que eu tinha lá é colaborador. Pessoas para poder trabalhar. Então um dia eu cheguei lá meio irritado, porque até os móveis eu que fiz. Fiz tudo os móveis, tem até os videozinhos aí que depois dá para compartilhar lá nos grupos para o pessoal dar uma olhada, né? Para não dizer que é mentira. Eu fiz os móveis e tal. E trabalhei... Cara, muito mesmo lá, pintei, organizei, deixei bonitinho, fiz matrícula, deixei lá com 60 e poucos alunos. Tava show de bola, iniciando. Lá na segunda semana que eu fui lá, já tinha erro, já tinha problema de caixa, de dinheiro. Meu Deus do céu, eu já tava irritado. Falei, quer saber de uma coisa? Não dá, não. Falei com um amigo meu, que um dia ainda vai participar aqui do podcast, que é o Elias, que você teve a felicidade de conhecer lá, né? Elias, ele é peruano. Fala muito bem, né? O Elias tem bem. muita experiência. Sim, ele tem muito conhecimento na área de oratória e tal. E falei com eles, olha, tu quer os meus alunos para dar sequência? Sim, quero, Claudir. Ele pode certificar e tal. Então, beleza. Então, tu dá sequência com os alunos e eu tô te entregando eles aqui para você. Tá. E beleza, ele tocou o barco lá. Eu peguei e botei tudo aqui esse computador dentro. Eu tinha levado já daqui do Brasil, comprei aqui os computadores. Eu botei todos os computadores, tinha 8 computadores, tudo dentro do carro. Sabe aquele Kia Rio que eu tinha ali? Uhum. Então, um carrinho pequeno, né? 8 computador, monitor, CPU, tudo. Encheu, sabe? Até em cima. Até o topete. Tava lotado. E eu passei ali na frente da polícia, ali da aduana, pensando, vão me pegar. Mas eu não tinha nem levado a nota daqui pra mostrar que era realmente o que eu tinha comprado aqui. Eu não tinha intenção de trazer. Lá na hora que ocorreu aquilo. Passei naquele quebra-mola, deu aqueles computadores lá dentro. Pensei, agora foi o boi com a corda. Eles só deram uma olhada assim, eu passei e vim embora. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que executar mesmo, entende? Tem que correr o risco, faz parte. E essa questão de você demonstrar que você tá errando em algo, né, me fez lembrar de uma história de um serial killer. Deixa eu só complementar. Na verdade, sabe o que aconteceu? Na metade da minha história, eu esqueci do que é que tu tava falando, entendeu? Fiz que nem a Gabriela, vez passada. Eu esqueci, mas por que eu tô dando esse exemplo, hein? Eu imaginei que tu tinha esquecido. Sim, mas... aí por que era? Não, é porque assim, o policial, eles me olharam, né, e tal, eu pensei, meu Deus do céu. Mas só que eu tava com tanta raiva ali, sabe? Frustrado comigo mesmo, por que não deu certo? Por que eu tô indo pra lá? Que eu não demonstrei que eu tava com, vamos dizer assim, com medo. Que eu tô com medo. Passei naquela confiança, eles olharam assim pra mim, esse doido tá passando aí, beleza. Toca o barco, né? Nem olharam lá atrás se tinha computador ou não. Vim embora. Então, às vezes, isso daí nos entrega. O nosso emocional nos entrega. Então, cuidado com fazer coisa errada, porque se você tem um emocional, a consciência pesa, a consciência transparece já, né? Transparece na hora, né? Eu ia citar um exemplo bem famoso, inclusive lá, americano, de um serial killer, né? Que, não sei se vocês já ouviram falar, que um cara, ele fazia vários assassinatos e ele colocava as pessoas que ele matava no porta-mala do carro. E ele sempre passava pela mesma rodovia que tinha aqueles policiais que cuidavam, olhavam os carros de quem eles desconfiavam. E aquele cara passava sempre ali tão tranquilo. Serial killer não tem sentimento, né? Não demonstrava nada. Tranquilo, passou. Foram várias pessoas que ele matou e ele levava tranquilamente no porta-malas. Até que um dia prenderam ele pelo motivo de que eles estavam parando todo mundo. Então, naquele dia não adiantou a tranquilidade dele. Eles estavam parando todo mundo e, por um acaso, pararam ele. E ele tranquilo, olharam o porta-mala, tinha uma pessoa morta no carro. E aí depois foram investigar e viram que ele tinha passado por aquele trajeto. Vários policiais olharam, acenaram para ele e ele, não demonstrando nervosismo, passou tranquilamente. Então a gente pode perceber com essa história, que é real, inclusive, que o nosso nervosismo nos entrega. Se aquele cara não fosse um psicopata e ele soubesse que ele tava com uma pessoa ali no porta-malas, ele ia passar assim, ó. Iam olhar para ele tremendo e eu falar, tem alguma coisa errada, vamos abrir. Coisa errada, então ele tinha sido pego na primeira vez
vez dele, né? Então, não, ele foi lá pego depois de, muitas vezes, por um acaso de que estavam parando todo mundo. Senão ele não Sim. tinha sido pego. Às vezes a gente tem que ser frio em algumas situações. Frio e calculista, né? Frio e calculista. Mas lógico, não pra isso, né? Não, Daqui a pra pouco- isso. Eu cito exemplos desses porque eu sou da psicologia, né? Então eu Sim. estudo essa questão de psicopatia e tudo mais. Então eu sempre vou ter esse tipo de exemplo. Mas não é pra fazer isso, não. Não Até é pra- porque quem não é psicopata não vai fazer isso. É verdade. Não faz parte do perfil. Ah. Tem um comentário aqui, diz aqui, a Maria Nunes está perguntando lá, para trabalhar como perito criminal, qual o curso superior tem que ter, porque estou terminando o socorrista. A Maria, socorrista para perito criminal não... Não, mas eu acho que ela tá Ela falando perguntou outro pro sentido. perito qual que é o curso que ela ela tá precisa ter. Ela tá terminando o socorrista agora que ela saber do perito criminal. Ah, tá, Eu tem que mandei fazer no o grupo perito... outro dia lá, Você tô mandou? achando aqui. Na verdade, assim, não, mas ela tá terminando o socorrista e E vai ela quer fazer o saber perito. tem quer que saber fazer o pra perito iniciar. criminal. E o curso superior tem vários cursos que são aceitos, né? vários. Tem vários. Agora, se você quer ser um perito específico, por exemplo, dependendo da tua formação, quero ser um perito contábil, então tem que ser formado em contabilidade. Agora, o perito da área 8, que é o perito geral, aceita vários cursos superiores, né? Exatamente. Tem várias Sempre tem que possibilidades, ficar várias atento ao áreas. edital, né? É o Sim. edital que vai definir ali o que vai cair. E E a gente nunca pode saber o que vai cair, porque é o edital que decide, né? na verdade, o edital é um documento que foi formulado, né, pelo órgão e ele mostra quais são os requisitos, entende? E assim, isso varia também de estado para estado. Então, se a gente passar uma resposta aqui, talvez a gente esteja se equivocando. O que a gente pode falar são as faculdades que mais são aceitas, né? Uhum. Que eu acho, deixa eu ver se eu acho aqui. As mais aceitas a gente tem aí como direito, contabilidade, biomedicina, psicologia, engenharia, que mais? Tem Eu coloquei várias, ali né? outro dia. Química também, Sim, tem química, várias. Agora eu não vou achar. Química, física, biologia, biologia, biomedicina. direito. Então, tem várias, né? Várias, né? Várias áreas. Depois pode me chamar no privado ali que eu posso mandar pra você bem certinho essa questão aí, tá bom? Uhum. Muito bom. Aqui tem também a Ariane está comentando. Não sei se você já leu esse comentário. O curso que faço pelo Grupo Visual se tornou tão interessante para mim, tão maravilhoso e encantador, não apenas pelos conteúdos, mas como eles me tratam, com carinho, respeito e muita dedicação. É isso aí, Ariane. Que bom, hein? Muito bom. Tá certo. A Ariane foi aqui e comentou no meu WhatsApp antes ali. É? A Ariane faz curso com a gente já faz um bom tempo. Sim. Hoje ela tá fazendo auxiliar de necrópsia, mas tu é uma pessoa que estuda bastante. Sempre vejo as postagens dela, marcando o grupo visual lá. É uma pessoa que realmente estuda muito. Sim, é verdade. Bom, pessoal, mas então assim, atitude e execução são coisas que a gente tem que levar para esse nosso ano de 2023, né? Mas tem tanta gente que tem tanto projeto bacana, tem tanta coisa legal em mente que muitas vezes não executa. Diz, não, o ano que vem vai. O ano que vem vai dar certo. Cara, o ano que vem é hoje, é agora. Por que não executar? Por que não dar um peitaço? Tá certo? Lógico, você tem que olhar até o cenário, ver se é favorável. Mas assim, muitas vezes só vai ser favorável quando você executar. Se der errado, então tem que ter, como que eu posso dizer, foco e tem que ter culhão, como diz, desculpa o perdão da palavra, né? Mas tem que ter coragem realmente de reiniciar novamente. Porque se você não tem coragem de você executar e voltar lá no início de novo quando der errado, é porque aquele projeto realmente não ia sair do papel. Tá certo? E é porque significa que você ainda também está imaturo, né, para realizar aquele projeto. É verdade. Agora, quando você vai estar preparado suficientemente? Não tem como saber. Não tem como. É só e na hora da Só execução executando. vai surgir várias questões e você vai amadurecer muito quando você executa o projeto. Porque vai surgir as dificuldades, os desafios, e você vai superar eles, você vai enfrentar eles, vai resolver os problemas, e você vai crescendo, você vai amadurecendo, vai adquirindo experiência. E com o passar do tempo, aquelas questões que já passaram, vai ser facinho para você lidar. Às vezes ligar para um cliente que está ali, que está reclamando do teu produto, como você conversar com ele, explicar, encontrar a melhor solução para vocês dois, né? Para que ele saia contente e também você saia contente. Então, tudo isso você aprende conversando com as pessoas, tudo isso você aprende negociando, entendendo o lado do cliente. Sim. Uma questão aqui que às vezes a gente... Sabe quando... Vamos puxar para outro lado para falar um pouco sobre a questão da atitude e execução. Sabe aquele... Você sempre teve aquele... A gente sempre tem um colega feio pra caramba, sabe, no colégio. Não, sério mesmo, que você olha assim, bah, mas como que essas meninas se encantam nesse cara? Eu já tive uns colegas assim. Mas o cara é bom de papo. Na verdade, ele tem atitude.
entendeu? Ele vai atrás, ele corre, ele fala, não, eu sou o cara, sou o galã, mas na verdade não é, né? Só que as pessoas gostam de pessoas com atitude. Você tem que ter atitude para você ir atrás daquilo que você quer. E você tem que perseverar, porque de nada serve você estar preparado, nada serve se você estar preparado, ser o galã, ser isso, ser aquilo, se só você sabe disso. Se você não demonstrar, você tem que fazer o merchan do teu produto, entre aspas, vamos dizer assim. Você tem que ir atrás, você tem que acreditar em você mesmo. Se você não acredita, os outros também não vão acreditar. Então, a questão de acreditar parte primeiramente de você. E falando um pouquinho dessa questão, se você olha para uma pessoa bonita e ela é toda envergonhadinha, toda pra baixo, com a autoestima baixa, aquela pessoa se torna menos bonita aos nossos olhos. Agora, você olha pra uma pessoa que não é tão bonita, não. Ela se acha bonita, ela tem aquela autoestima, ela se mostra independente ali, que tá, né, tá dentro do jogo. Você vai ver aquela pessoa com outros olhos. Sim. A autoconfiança, você vê a pessoa é beleza. dialogando com outras pessoas, não é tímida, né? Às vezes a pessoa que, se você vai dizer que é desprovida de beleza, pra não chamar de feia, né? Mas desprovida da beleza. Mas você vê ela uma pessoa esforçada, dialogando, estudando, conversa com todo mundo, tem assunto pra conversar, ela consegue te deixar feliz, ela consegue brincar contigo, você faz você se sentir bem do lado dela, essa é a pessoa que vai chamar a atenção. Valoriza o que você tem, né? Se você não tem inteligência, tem beleza. Se não tem nenhum dos dois, aí ferrou, né? Fazer o quê? Corre atrás de alguma coisa. E o conhecimento alguma geralmente coisa. era o modo como chamava a atenção, né? Eu era um pouco desprovido de beleza. Era? Hoje eu não sou mais desprovido de beleza, mas Tá nos certo. tempos idos eu era. Então a forma que eu tinha de chamar atenção era tendo conhecimento. As minhas apresentações na sala de aula eram fantásticas. Uhum. Eu falava 2 horas lá, decorado assim, era decorado, mas falava 2 horas, podiam me interromper, eu voltava, respondia e não me perdia. Então eu chamava muita atenção porque eu decorava muito. Conseguia decorar 4 páginas, lia quem ia poesias. Quem ia responder? Você sabe o que ele levou no colégio uma vez? Ok. Podemos falar aqui? Podemos? Não, na verdade, não foi só uma vez, né? Mas... Eu conheço essa Deus história, do céu, mas eu não assim. lembro. Foi uma- É verdade. Imagina o Josmar disse que ele era 1,20 m, né? Não, eu tive problema de crescimento, né? Sim. Ele arrastava o cano do revólver na poeira. É mentiroso pra caramba. É mente. Não, eu ia brabo lá e arrastava o cano do revólver na poeira. Assim, Eu nunca briguei com ninguém na escola. Eu sempre fui baixinho, então eu nunca briguei com ninguém. Mas também as pessoas não Foi brigavam sempre inteligente, comigo, né? Foi inteligente, né? Eu, na verdade, eu apanhei. Eu acho que umas 2 vezes eu apanhei na escola. Eu nunca briguei. Eu apanhei. Barbaridade. Meus irmãos eram... Nossa. Meus irmãos, eles faziam a gente brigar. Eu tinha um amigo meu melhor... Não melhor amigo, né? Mas um bom amigo. Quando a gente ia na rua, indo pra casa, assim, sabe? Às vezes começava, não, você tem medo dele. Não, você tem medo dele. Assim, e até que a gente brigava. Meu Deus. Mas é... E hoje você vê, né, que muda a configuração, né? Mas essas questões não mudam ainda no colégio. Não. São Continua questões que você precisa passar por essas questões. Se você analisar hoje, poxa vida, quanto controle emocional você teve que ter, e hoje, quanto controle emocional você tem que ter para lidar com as situações. Então, o autoconhecimento, ele começa lá, desde criança, você vai se desafiando diante das situações para você chegar onde você está. Hoje, como um líder, por exemplo, de um setor, se você agir pela emoção, você pode acabar destruindo o teu cargo, pode destruir a tua reputação, se você não tem controle emocional, se você age por emoção. Então, você tem que ter experiência, tem que ter essa expertise aí. Isso aí você só aprende fazendo, executando, agindo. Aqui o Rodrigo fez uma pergunta, quais são os livros que estão perto do Claudir? Rodrigo, aqui, nós temos aqui Harry Potter e as Relíquias da Morte. É o box todo, É o né? box completo, né? Box completo. Isso. Daí tem aqui o Enigma do Príncipe, Ordem da Fênix, Cálice de Fogo, Prisioneiro de Azkaban, Câmara Secreta e Pedra Filosofal. Bah? 7 livros. É. Ah, eu li de trás pra frente? Ele provavelmente perguntou Ah, tá porque ele certo. conheceu o box livro. Ele provavelmente É conheceu. pra quem gosta de Harry Potter. Muito legal. Eu assisti todos, acredito também. Muito bom. Bom, pessoal, então estamos nos encaminhando aqui para o final. Josmar, temos algum comentário mais pra gente poder ler Eu hoje? estava olhando aqui, mas acho que relevante não. Tá, então é isso daí, pessoal. Bom, então para 2023, muita atitude e execução, tá certo? Você já tem a visão, já tem o direcionamento, então falta atitude e execução,
ok? Na próxima nós vamos falar sobre... Deixa eu encontrar aqui. Enquanto você encontra, então, pessoal, para 2023, não é o ano de 2023, é você. Não é o ano que muda. Se você não mudar, o ano... Não adianta você mudar de ano, de fase, de semana, de mês, se é você não mudar. Então, não é o ano que faz a diferença, mas é você que vai fazer a diferença aonde você está. A atitude que é o que nós trabalhamos hoje. Isso aí. Então, assim, próximo podcast nós vamos falar sobre compromisso e valores, algo muito importante, tá certo? Assumir compromisso, controlar os valores e tal, como a gente tem os valores nossos, como que a gente vai respeitar esses valores e tal, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Aí voltamos, falamos um pouco mais também sobre controle emocional na outra semana e a gente vai fazer uma revisão geral novamente aí do módulo Seja Foda, que quais são os pontos principais para que você possa ter sucesso na vida. Então assim, pessoal, positividade, atitude, execução, visão, nós falamos aqui também sobre direção em si. Tudo isso é muito importante para que você possa executar qualquer tipo de projeto, seja ele para trabalhar em alguma empresa, para você ter a tua própria empresa, para você conquistar alguém para um casamento, ou sei lá, para qualquer coisa na vida, você usa isso daqui como parâmetro, né? Então, é importante você ter isso, é importante você prestar bastante atenção. Quem não assistiu os podcasts anteriores, lá na plataforma está disponível para que vocês possam reassistir ele, ou assistir para quem não assistiu, né? Peço que vocês também, pessoal, prestem muita atenção nas aulas. Ó, às vezes tem algumas pessoas que falam assim, mas eu quero estudar somente tal módulo do curso. É importante você seguir o processo, tá? Existe um porquê de nós colocarmos lá módulo 1, 2, 3, 4, 5. Quem quer fazer, por exemplo, o auxiliar de necrópsia, que é um curso que o pessoal faz bastante aí. Nós iniciamos lá com a parte de medicina legal, né? A pessoa, não, mas eu quero estudar traumatologia. Traumatologia é importante sim, mas ela vai exigir algumas coisas de conhecimento de medicina legal. Então é importante você seguir o processo, tá certo? Quem iniciou aí com formação profissional, mundo corporativo, é importante você seguir o processo correto, que é a nossa metodologia, para que você possa realmente aprender, que lá no final você vai utilizar aquele conhecimento que você teve no módulo anterior, tá certo, pessoal? É a mesma coisa que uma faculdade, não tem como tu começar do 5º ano pro 4º, pro 3º, não tem como. Tem você um vai fazer processo que precisa ser respeitado, né? E um cronograma também. Não adianta também você querer aprender tudo num dia. Ah, não, mas eu vou fazer tudo num dia. Não, não dá. Tu tem que ter o tempo, a pausa, né? Porque quando é muita informação, até a gente tenta encurtar um pouco nossos podcasts, porque às vezes quando a gente fica 2 horas aqui falando, vai diminuindo o número de pessoas que estão assistindo, porque é cansativo. Por mais que o conteúdo seja ótimo, seja bom, mas a gente acaba cansando. Então, o tempo que o nosso cérebro foca em alguma coisa para a gente poder aprender, ele não é muito longo. Tá certo? Então é importante vocês também entenderem qual é a metodologia de aprendizado que vocês estão utilizando. E não é à toa que a gente disponibiliza 2 anos, né? Isso. São 2 anos que nós disponibilizamos para que vocês possam fazer os treinamentos com calma, para que vocês possam realmente degustar, aprender. Na plataforma tem bastante material extra para vocês estudarem. Sim. Então depois que você lê o material da apostila, vai lá nos materiais extras, veja o que tem lá sobre aquele conteúdo que você está estudando, para que você tenha um domínio maior sobre os assuntos. Inclusive, a gente vai entrar aqui numa parte depois, que é a parte de saúde corporal, que hoje eu estive falando lá com a Nutri, com a Gisele, né? Assim, muito importante, às vezes o pessoal vem procurar uma receita, ou sei lá, uma fórmula mágica que em 20 dias, em 5 dias, em 10 dias você emagreça tantos quilos. Até inclusive aqui existe uma questão que fala um pouco sobre isso. Mas a questão não é, você vai emagrecer em 10 dias 3 quilos. Perfeito. Mas como que você vai manter isso daí? Então existe um processo. Você quer ser igual, como é o nome daquilo lá? O Musi, acho que é. O Musi. O Musi? O Musi? Paulo Musi? Quer ser igual o Paulo Musi? Cara, tu precisa pelo menos 5 anos para você começar a ficar perto daquilo que ele quer, que ele tá hoje, né? Então tem um processo, tá certo? Nós vamos falar sobre emagrecimento, a gente vai falar sobre saúde corporal, então a gente vai explicar todo esse processo. A gente inclusive está lançando um treinamento que vai ser lançado brevemente aí, que é toda essa parte de saúde corporal inteligente, né? É como você mudar o teu hábito de vida. A gente vai ter um acompanhamento aí de 1 ano.
Na verdade, tô dando spoiler ali do que vem pela frente, né? A gente dá um acompanhamento de um ano para que você possa mudar o seu hábito de vida, né? Para que você possa mudar seu hábito alimentar, para que você possa se tornar uma pessoa saudável. Aí você pensa, mas vou levar um ano para me emagrecer. Tá bom, então beleza, tu tá passando o verão agora, no verão do ano que vem tu vai estar bem. Entendeu? A questão é você tem que respeitar o processo. E a grande dificuldade realmente é isso, né? Não é você emagrecer. É manter. como você manter isso depois. Sim. Porque muitos gatilhos, que, como você falou, são psicológicos. Sim. Então você tem que todos. trabalhar o todo. Você tem que trabalhar o psicológico primeiramente. Vai trabalhar toda essa parte emocional. O que faz uma pessoa, às vezes, estar um pouco acima do peso é muito o lado emocional. E se você não trabalhar isso, só trabalhar uma dieta rápida, você Não vai adianta. emagrecer, mas logo você Vai novamente voltar. está com o mesmo peso. Essa Então, questão... por isso, um acompanhamento sério, um acompanhamento com uma profissional que entende do assunto, que é muito acessível, né? Sim. Essa questão é muito importante, pessoal, porque assim, não é só para quem quer emagrecer, é para quem quer ganhar peso também. Não é só para quem quer ganhar peso, é para quem quer ganhar massa muscular. E para quem quer ter qualidade de vida, que é o que todos e querem. hoje ela me falou um negócio muito importante que tem a ver com os hormônios, não sei mais o que lá. É bastante coisa que ela falou, mas é tão interessante. A gente conversou 1 hora mais ou menos lá, que eu não sabia. Para mim, nutricionista era dieta e ponto, acabou. E não é. É muito mais complexo do que isso, né? Então ela vai vir falar para nós aqui nas próximas semanas. A gente vai conversar, vamos tocar um pouquinho nesse tema, né? Vamos falar sobre isso. E assim, para você ter uma mente saudável, você precisa ter um corpo saudável. Tá certo? Às vezes aquela questão daquela sonolência, daquele cansaço, tem muito a ver com a tua alimentação, com quantas horas você dorme, entende? Então, se você quer ter sucesso na vida, você também tem que aprender a cuidar dessa máquina que você tem, aí. entendeu? Tem que cuidar do seu corpo, porque na verdade, se você não tiver esse corpo, não adianta. É o teu principal instrumento de trabalho, Claro, né? Até quem fala bastante sobre isso lá é o... Como é o nome aquele lá do Roberto Justus? Fala bastante sobre isso, saúde corporal. Ele fala da importância de você manter uma boa saúde corporal. E tem estudos, né? Aquele livro que eu te emprestei fala justamente sobre Sim. isso. Você, olhando o corpo da pessoa, você já diz como é aquela pessoa. Isso, O corpo explica, né? é E, verdade. pessoal, de nada adianta conhecimento se vocês não fazem a diferença na vida de outras pessoas. Então, se vocês estão em casa aí, ó, por exemplo, tá lá com a esposa, com os filhos do lado, querem chamar eles para acompanhar a nossa mentoria? Fiquem à vontade. É conhecimento que a gente leva para vocês, para transformar a vida de vocês e de quem está próximo a vocês. Então, às vezes, tem um amigo que está aí próximo de vocês, que vocês querem que eles tenham esse conhecimento, tenham essa oportunidade, passa o link para eles que eles possam assistir com vocês aí do lado. É verdade. E muitas vezes, mas ele não comprou o treinamento, ele não tá fazendo, não pagou nada. Cara, uma mentoria a mais, uma mentoria a menos não vai mudar nada, entendeu? E o impacto que você traz na vida das pessoas, Sim. né? Às vezes uma palavra que a pessoa estava precisando naquele momento é um start, é um insight que ela precisava para, às vezes, empreender um negócio, Sim. às vezes para ter aquela ideia que estava faltando para a vida dela e assim por diante. Deseja o bem para o próximo e receberá o bem para si mesmo. Então, é assim que tem que ser. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Quero agradecer a participação de todos vocês. Franciele, quer dizer algumas palavras aí para finalizar? Não, só agradecer mesmo a presença de todos que se mantiveram até agora, né, acompanhando aí. Hoje a gente fez uma mentoria um pouco mais curta, justamente pelo que o Claudir comentou, né, muitas vezes a gente estende, deixa ela mais longa e a gente acaba perdendo esse foco dos alunos, porque a nossa atenção, às vezes, ela não dura por muito tempo. Às vezes a gente Sim. entra, presta atenção e depois acaba meio que desligando a nossa atenção. Então, a gente tenta falar de uma forma um pouco mais rápida para que vocês realmente absorvam mais conteúdo, né? Mais estratégico mesmo. Mas agradecer a todos aqueles que participaram até aqui. E quinta-feira nós temos mais uma mentoria, né? Esperamos aí a presença de todos. De pé na patrola. Isso aí. E agora que vai finalizar o nosso podcast, eu até vou guardar essa pizza, porque só eu passei vergonha comendo aqui, né? Nara, tu quer falar alguma coisa? O Andrei pediu ali se a mentoria será toda terça, só lembrar que é terça e quinta. Terça e quinta. Isso, terça e quinta. São 2 episódios na semana, Andrei. E caso não consiga acompanhar, Andrei, fica o link lá na tua própria plataforma tem um link lá nas lives mentoria, tem todas as mentorias que já aconteceram, que você pode estar assistindo elas, tá bom? Isso aí. É isso aí. E aí, pessoal, para quem pensa que o Josimar e a Franciele não comem, olha, se vocês tivessem aqui para vocês verem, vocês me deixam pelo menos um pedaço a mais, né? Barbaridade, tia. Mas é isso daí, pessoal. Então, muito obrigado pela participação de vocês hoje, tá bom? Esperamos vocês na próxima quinta-feira. Ótima semana, ótimo trabalho para quem trabalha, para quem não trabalha, bom descanso. Quem tá de férias aí, bom descanso. Tá curtindo a praia, tá em Balneário Camboriú,
Balneário Camboriú? Beleza, maravilha, tchê. Tu levou tua sogra pra praia? Beleza, pra bronzear a língua, tá? Brincadeira, tá, pessoal? Nada a ver, tá? Aí Uma a frase... sogra tá do lado A assistindo. sogra tá do lado, barbaridade. Não, minha sogra me ama, na verdade, né? É que nem unha e carne, né? A unha dela nas tuas carnes. É verdade, que nem unha e carne. Unha dela nas minhas carnes. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Vou falar menos que eu já vou apanhar, né? Agora, fazer o quê? Ótimo dia pra vocês, ótima semana e até quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work.